Tá bom. Você tem alguma pergunta pro Jackson já? Sim, e aí como que foi no futebol? Você teve uma lesão? Como que foi essas portas se fechando? Que pergunta. Então, o meu empresário na época era um jogador do Atlético Mineiro. Então, assim, entre aspas, era muito fácil, né? Porque um cara de um nível alto. Só que ele foi vendido pro Japão e ele rescindiu. E eu poderia levar ele na justiça, mas não levei. E eu não tive nenhuma lesão. Eu simplesmente falei, eu me rendo. Porque eu tava me desgastando. Porque é uma tragédia quando você é a pessoa certa no lugar errado. Você não flui, você só funciona. É uma tragédia. E nem tudo que funciona flui. Agora, tudo que flui, funciona. E daí eu falei, então eu me rendo. Quando eu me entreguei, aí as coisas começaram a fluir. Começou a fluir, assim, as portas começaram a abrir. Eu chegava em lugares, as pessoas falavam assim, ó... Eu fiquei sabendo que você faz seminário, mas quem falou? Eu vou te ajudar. Eu comecei a fazer agenda, só que lá em casa não tinha telefone. Então tinha um orelhão. Tinha um orelhão que a gente usava. Sei como é que é. E eu falava assim, gente, vocês têm que me ligar meio-dia, que de meio-dia a 1h eu vou estar lá. Eu tô perto. Eu era o meu secretário. Sei como é. Aí quando alguém vinha ligar, por favor, liga no próximo orelhão da esquina, porque era minha secretária. E uma loucura. E aí eu comecei a ouvir alguns pregadores e fui moldando. E acho que o que me melhorou, assim, claro que eu ainda estou aperfeiçoando ainda, mas foi a questão de ouvir pessoas extraordinárias. Porque não tem como ser um grande mestre se você não foi um grande aluno. As pessoas querem falar para os homens aquilo que elas não ouviram de Deus. E Deus só dá segredo para quem tem secreto. Entende? Quanto mais secreto com Deus, mais segredo de Deus. Eu acredito nisso. Então, eu preciso parar de falar para Deus aquilo que eu estou ouvindo de todo mundo e começar a falar para todo mundo aquilo que eu estou ouvindo de Deus. Muito bom. Quando você para ouvir a voz de Deus, você terá algo para falar aos homens. E aí eu comecei a ouvir pessoas. E tem uma história engraçada que um dia eu estava no monte orando, pregando. Eu pregava antes de eu ir pro púlpito, eu pregava pra mim mesmo. Então eu ensaiava a mensagem. Então a mensagem era 3 horas. Eu falei, tá muito longa. Tem que cortar isso aqui não dá certo e tal. E aí chegou eu pregando, uns matos balançando, a árvore balançando, era um monte alto. Quando o vento balançava, eu falava que era a igreja. Deus já tá sacudindo. Já tem gente sacudindo, gente caindo ali. Eu falei, agora é hora do apelo. Quem quer entregar a vida pra Jesus? Levantou um cara no meio do mato. O cara tava lá, tava fumando maconha. Só que quando eu cheguei, eu não vi ele, tava sentado, mas ele me viu. E eu tô pregando. E eu, no meio da mensagem, eu falava, se o inimigo aparecer aqui, eu arrebento ele. Eu tô cheio de Deus. Foi só eu falar que tem alguém pra Jesus, o cara foi, levantou a mão no meio do mato, eu quero. Eu saí correndo, o cara saiu correndo atrás de mim, me espera. E eu, meu Deus, peraí. Eu falei que se o demônio aparecesse, eu encarava, apareceu um homem, eu tô correndo. Aí o cara, por favor, espera. Eu ouvi sua mensagem desde o começo. Você veio subindo, pregando a minha vida de lá até aqui. Eu quero entregar a vida pra Jesus. Aí eu voltei com medo, né? Orei por ele. 2 anos depois encontrei o cara é pastor de igreja. Opa, a gente nunca sabe os propósitos de Deus e os desígnios de Deus. A semente tem destino, né? Sem dúvida. E esse lance de a gente pregar pra gente mesmo é muito importante, né? Hoje à noite eu saio daqui do Brunecast e vou pra uma programação. E o que eu vou falar hoje à noite, eu preguei ontem pros meus 4 filhos. Então, é muito importante quando você prega primeiro para os seus, para depois poder pregar para todo mundo. Sim. Porque existem coisas que você prega no púlpito, mas não tem coragem de pregar em casa porque você não vive aquilo. Você vai ser denunciado por eles. Verdade. Então, quando você consegue pregar em casa primeiro, você tem muito mais autoridade para pregar numa plataforma. E aproveitando essa questão de pregar para você mesmo, qual que é a importância da pessoa se preparar e ter uma boa comunicação, ter uma boa oratória, dicção para vocês? Como assim? pregador, tá falando? Isso. Então, tanto nas outras áreas, a pessoa quer ser um palestrante, quer falar para a equipe dela, qual que é a importância? Então, como eu falei no começo, a apresentação, ela vem depois da preparação. A preparação é um processo. O processo é um meio que Deus utiliza para te forjar. Existem 3 tipos de M, né? Deus te muda, depois te molda, depois te move. Boa. Então, eu falei de João que se preparou 30 anos para pregar 6 meses. E alguém quer pregar 30 anos para preparar 6 meses, não dá. Então, a preparação é tão importante como a apresentação. Porque quando você vai confrontar os homens, significa que você já foi confrontado por Deus. O que você fala, o público revela o que Deus falou com você no secreto. Então, essa preparação é especial, porque é no processo que você é moldado, é no secreto que você é tratado. Então, Deus me trata para depois eu tratar alguém. Deus me toca para depois eu tocar alguém. Eu não posso dar destino para alguém se eu estou sem destino. Como é que você vai direcionar alguém se você está perdido? Deus é tão direcional que Deus mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para fazer volante. É Deus dizendo, Noé, quem constrói é você, mas quem dirige sou eu. Alguém disse que Noé demorou 100 anos para construir a arca. Na verdade, não foi Noé que demorou 100 anos para construir a arca. Foi Deus que precisou de 100 anos para construir o Noé.
Então, às Muito vezes eu tô bom. querendo fazer a obra de Deus, mas Deus tá querendo fazer de mim uma obra. Antes de você construir algo pra mim, É. eu preciso construir algo em ti. A gente às vezes fica pedindo para Deus tirar o problema da gente sem saber que o problema tá preparando a gente, né? Demais. O problema tá preparando a gente. Quando eu paro para pensar nos problemas que eu passei na minha vida para chegar até aqui, eu só tenho a maturidade que eu tenho por causa dos problemas que eu enfrentei e venci. Porque só passar por problema não te dá maturidade, não. Passar, vou passar. É enfrentar e vencer. Uau. Né? Nesse livro novo que eu escrevi, Princípios Milenares, aliás, bota aqui na tela, Wesley, o Princípios Milenares. Você que é meu aluno do Café com Destino, você que é meu ouvinte do Brunecast, é obrigatório ler. Tiago, obrigatório? Obrigatório. Tudo que eu penso sobre princípios que estão dando certo há milênios está nesse livro. O primeiro capítulo é o princípio infalível da maturidade. O apóstolo Paulo fala assim, ó. Quando eu era menino, eu pensava como um menino, Uau. eu agia como menino. Mas quando eu cresci, eu abandonei as coisas de menino. Deus não tira a imaturidade de você, você que abandona. E como é que você abandona a imaturidade? Nesses problemas, nessas situações difíceis. Então, às vezes, não é que o processo está demorando como demorou 100 anos com Noé. Você que não está ainda no ponto de Deus. My God. Você não está no ponto de Deus. Então, estar no ponto de Deus é muito importante. Gente, com Deus não precisa ter pressa, porque ele faz em um dia o que demoraria você sozinho em 10 anos. Então, passa pelo processo tranquilo, aprende tudo que você tem que aprender, até para você estar forte o suficiente para aguentar quando ele começar a te usar. Forte isso aí. Porque depois que ele começa a te usar, não dá pra voltar atrás. Ai daquele que lançando a mão no arado, colocou a mão no arado, já era. Ai daquele que lança a mão no arado e olha para trás. Não dá. É forte. Então, é engraçado que Eliseu estava com a mão no arado, mas depois ele recebeu um manto de Elias, porque você não tem como receber um manto sem primeiro ter colocado a mão no arado. Ou seja, as pessoas que não sabem trabalhar no meio dos processos difíceis, dolorosos e até mesmo monótonos. Não está acontecendo nada na minha vida, nem de bom nem de ruim. A monotonia também é um ambiente que Deus trabalha. Ele está te dando coisas, ele está te ensinando e você não está percebendo ainda. Então abre os teus olhos para entender isso. Agora, você, quando entendeu o privilégio de ser um comunicador do Evangelho, como é que você começou? Começou nas igrejas? Hoje você está na internet. Hoje eu tô em tudo. Tá em qualquer lugar. Tô em qualquer lugar. Mas tua primeira plataforma foi as igrejas? Então, tinha uma igreja que as irmãs se reuniam todo dia, toda quinta-feira, 3 horas da tarde. Então eu ia pra lá. E lá só tinha mulheres. Eu era o único homem lá. E elas não tinham pregador. Então foi a minha primeira oportunidade. Então eu entendi que Deus prepara a vaga pra você e depois ele prepara você pra vaga. Ele preparou a vaga pra mim, agora eu tava meio preparando. E lá eram umas oportunidades curtas, de 5 minutos. E isso me ajudou demais, porque me fez pensar rápido. Porque eu tinha 5 minutos pra preparar um sermão e soltar ali. Então eu não podia ser uma mensagem extensiva, longa. E ali foi o palco, assim, eu sou muito grato, me receberam bem. Acho que comecei a desenvolver ali essas oportunidades. Eu lembro que hoje a gente consegue falar para milhares de pessoas presencialmente, milhões pela internet, mas muitas vezes, eu preguei para 10 pessoas. Eu acredito. Eu também. No terraço da casa do meu pai, onde meu pai fazia o culto às quartas-feiras. Mas muitas vezes eu preguei para... né? O culto de apresentação da minha filha, que hoje tem 15 anos, Júlia, eu preguei, era um domingo de manhã, na nossa igreja, e tinha 16 pessoas. 15 anos atrás. Eu era o pastor adjunto da igreja, ajudava meu pai, e eu era o pregador do dia, até porque eu ia apresentar minha filha ao Senhor, né? É aquilo que a gente faz quando os filhos nascem. E tinha 16 pessoas na igreja. Então, Deus ele nos coloca em lugares pequenos para nos treinar, para nos forjar para o grande. Porque quem não é fiel no pouco, não é colocado sobre o muito. Boa. Com Deus, nada nasce grande com Deus, pessoal. Sempre é pouca coisa, poucas pessoas. Você está reclamando do pouco, quer dizer que é um treinamento pro grande, quer dizer que você já está no caminho certo. Porque o que nasce grande é monstro. Tá? Com Deus começa pequeno e ele vai fortalecendo até vir